Vozes da Marvel Orgulho 4 traz em seu interior o casamento do século, né? Que só para aproveitar a frase que dá para ver aqui na frente que já é o casamento do século mesmo. E hoje, logo depois da vinheta, eu falo mais sobre essas festividades, sobre seus convidados e sobre as histórias que você encontra nesse voluminho aqui, que na prática é a última revista da Era Cracoana. Então, é logo depois da vinheta, não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês Vozes da Marvel Orgulho Volume 4. Esse exemplar aqui com o casamento de Mística e Sina, também chamado de o casamento do século. Para mim, o casamento do século mesmo, eu queria ver essas personagens casadas já há muito tempo. Inclusive, essas páginas vão revelar que sim, elas já haviam se casado antes, e isso daqui é uma renovação de votos. E é claro, né, eu fui procurar a página para mostrar para vocês, mas não encontrei. Mas depois eu ponho aqui na tela a cena do casamento original. Gente, esse volume aqui tem só 64 páginas. Ele tem X-Men The Wedding Special, meu inglês é esse mesmo. Custa R$ 28,90. Vai ter link da Amazon aqui na descrição e também os links da Panini. Quaisquer links desses que você usar aqui da descrição dão comissão ao canal, tem link da própria revista, tem link de outras revistas dos Mutantes, tem link genérico para você fazer sua pesquisa, mas sendo na aba aberta pelo link, o que você comprar dá comissão ao canal. Esse exemplar traz histórias todas ligadas ao casamento. Então a gente vai ter já desde os preparativos, né? Os preparativos, a família, né? Porque a Mística e a Sina são um casal há muito tempo e já tem seus filhos, né? O Noturno, que é filho biológico de ambas, inclusive vou deixar nas telas finais o vídeo que explica melhor essa história. Então a gente tem aqui uma história bem curtinha sobre esses preparativos. Depois a gente vai ter histórias fora do casamento, mas que são ligadas diretamente a ele, como a história da Capitã Britânia lá no Extramundo, né? Um ataque vai acontecer, um ataque vai ser perpetrado pelos mercenários extradimensionais da TechNet. O que eles querem roubar? O que eles estão procurando? Na nossa parte do vídeo, onde eu conto a história completa, vocês ficam sabendo, porque senão vai ser spoilers, e essa é a parte do review sem spoilers, mas tem tudo a ver com o casamento. Bom, e o casamento, né, a Capitã Britânia, é o casamento de duas mulheres, e a Capitã Britânia vai acompanhada de sua namorada Rachel Summers, né, também tem mais esse aspecto dessa história. Depois a gente vai ter o Wolverine, que conhece a Mística há muito tempo, querendo presenteá-la de alguma maneira e querendo a ajuda dos seus alunos, né? Os antigos alunos, os alunos do antigo Instituto de Grey para Jovens Superdotados. Não vai dar certo, eles têm umas ideias bem toscas de como conseguir presentes para a Mística. Sim, e são presentes para a Mística, não é para a Mística e a Sina, isso vai ser engraçado também no final. A Emma também vai oferecer um pequeno presente ao casal, que vai gerar mais uma historinha pra gente. E é uma historinha que tem participação especial, quase mostrei a participação especial aqui. E o casal, Vampira e Gambit, né? No caso a Vampira, filha das duas, e o Gambit, genro, das duas que estão se enlaçando, também vão ter sua historinha curta aqui nesse especial, até que a gente chega finalmente ao casamento, né? Casamento tão esperado. E como eu disse, aqui achei, ó. Essa é a cena do casamento original, né? Agora aqui elas estão renovando votos e vai ter uma reviravolta bem interessante que se eu não tomar cuidado eu acabo mostrando para vocês. Mas é isso, é uma historinha divertida, de importância para a cronologia, o que ela tem? O casamento das duas personagens, é claro, né? Mas aqui algumas capas extras. Tem capas extras, capas alternativas, né? Mas tem extras interessantes. Desde uma entrevista com o Chris Claremont, que é o personagem que sempre idealizou que as duas fossem um casal, isso é muito legal, né? Isso foi vetado durante muito tempo. E a jornada delas, inclusive a jornada editorial das personagens, também faz parte dos extras aqui. Eu recomendo, me diverti pra caramba. É a última história da Era Cracoana, mesmo Krakoa já tendo caído, dá pra ver que os personagens
estão na sequência dos eventos da queda de Krakoa, mas não estão ainda na fase nova. É aquilo que eu disse, né? Se você for comprar, os links estão aqui na descrição. Esses links ajudam o canal Fator X. Existem outras maneiras de você ajudar. Você pode fazer um Pix para o canal, você pode enviar uma revista ou da minha lista de desejos, ou entrando em contato pelo celular enviando diretamente para cá. Você pode ainda realizar outras formas de apoio, que são as formas criadas pela própria plataforma, curtir, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, hypar o vídeo se isso for oferecido a você e até se tornar membro se você tiver um pouquinho por mês para gastar e com isso assistir nossos vídeos de maneira antecipada, beleza? Gente, revistinha fininha, fiz o review sem spoilers, agora eu vou contar para vocês a história completa. Se você liga para spoilers, a gente se despede por aqui, mas volte para os nossos próximos vídeos. Se não, vamos começar a contar a história aí para quem já leu, para quem não liga para spoilers, para quem acompanha essas histórias só aqui pelo canal Fator X. Então, é agora, beleza? A primeira história é bem curtinha, vai mostrar então os preparativos da família Mística, Sina e seus filhos Vampira e Noturno. E ao longo desses preparativos a gente vai ver que a Mística está nervosa, né? Falando, será que vai dar tudo certo? E a Sina falando, olha, não é nada que a gente já não fez antes. E elas também estão recebendo vários presentes de casamento e um deles, o último a ser recebido, é um presente de Nathaniel Essex, o Senhor Sinistro. Com um singelo cartão, inclusive. O amor é estúpido. E vocês também. Com carinho, Nathanael. E a gente vê que é um cilindro, né? Aparentemente com um ser vivo lá dentro, embrulhado. Agora, pra quê? Né? No extramundo, a Tecnet está atacando o castelo das Capitãs Britânias. A Capitã Britânia Primordial, Betsy Braddock, está se defendendo e liderando as outras Capitãs Britânias extradimensionais na defesa do palácio. Ela também tem a ajuda da sua namorada, a Madre Ascani, a Rachel Grey, filha de Jean Grey vinda de um futuro literalmente esquecido. É um roubo que está prestes a acontecer, né? A Tecnet foi contratada para roubar algo que está no castelo. E qual a surpresa da Capitã Britânia quando ela lê a mente da Penetra, líder da equipe? O que é para ser roubado é o convite das duas para o casamento. Isso mesmo, Saturnine, a Magistrix Omniversal, não foi convidada ao casamento. Bravíssima com isso, decidiu tentar roubar um convite. E a gente viu na primeira história, e a vampira queria saber, inclusive, porque especificamente o Pauluna Saturnine não foi convidada para o casamento. Finalzinho, a gente vê a Capitã Britânia e sua namorada indo ao casamento, elas duas, e pensando no seu futuro, né? Afinal, será que elas vão dar esse passo em algum momento? O Wolverine, por sua vez, em sua história, vai reunir alguns dos seus alunos, seus antigos alunos, melhor, seus alunos do seu antigo instituto e tentar convencê-los a ajudá-lo a escolher um presente para a Mística. Isso vai levá-los a uma série de confusões, né? A fada vai procurar esse presente no limbo. Já a Bling acha que é uma boa ideia ir para a Terra Selvagem. Por sua vez, o Anoli acha que não se deve celebrar esse casamento, não se deve dar parabéns às duas, que elas são terroristas e que isso não pode ser esquecido. E o mais provável, inclusive, o mais adequado, inclusive, seria talvez um protesto contra o casamento das duas. Bom, independente disso, acaba que cada aluno que estava acompanhando o Wolverine produz seu próprio presente para levar ao casamento e o Wolverine decide dar à Mística, ele mesmo, pela história que os dois têm, uma belíssima pistola. E fala que a experiência foi mais ali para ensinar os alunos sobre seu passado, sobre o passado da raça mutante, né? Sobre a história, a continuidade, tudo que essas duas realizaram. E a Sina, que é capaz de ver o futuro, ao se encontrar com o Wolverine, olha para ele e fala, para mim você não trouxe nada, né? E o Wolverine, pois é. E ao longo das primeiras histórias, a gente viu que a Mística e a Sina ganharam um presente da Emma. E elas comentaram que esse presente era terapia de casal. É bem engraçado isso, né? Para que elas iam precisar de terapia de casal? Mas elas dizem que é interessante fazer pelo menos uma sessão antes da cerimônia propriamente dita. E quando elas vão fazer isso, a terapeuta é a própria Emma. E a Emma vai ficar mudando elas em cenários mentais, testando-as, fazendo cada uma delas expor melhor sua fraqueza, para no final elas confessarem, inclusive, o quanto se amam, né? A Mística acaba tendo que reviver o momento que ela jogou as cinzas da Sina no mar, após a primeira morte de Sina, na fase do X-Men, sob o comando do Chris Claremont. E aí, depois disso, as duas se reconectam, partem, e a gente vai ver que essa Emma era uma imitação criada pelo Loki, que vai ser desmascarada pela Emma original, mas não da frente do casal. O casal vai sair sem saber que foi atendido pela Emma errada.
Na história seguinte, a gente vai ver que a vampira é a responsável pelas alianças. Ela tá lá paparicando um pouco a Sina enquanto fala ao telefone com o Gambit. A Sina não gosta do Gambit de jeito nenhum. E adivinha quem tá com as alianças para ainda entregar para a vampira e entregar para o casal? Pois é, o Gambit. Mas para ele chegar até lá, o tanto de trabalho que ele vai ter, até assaltarem o cara no metrô, eles vão tentar. E essa é a história do Gambit com a vampira. Então a gente chega ao casamento propriamente dito. A gente vai ver o Noturno recebendo os convidados. Vai ver que a mística está mais calada do que de costume. A gente vê que entre os convidados estão super-heróis, inclusive a Feiticeira Escarlate, que não é mais considerada mutante, que parece que é uma grande aliada dos X-Men. E a gente vai ver a Sina, enquanto ela se dirige até o altar, ela vai se lembrando do primeiro encontro com a mística, de quando ela se casara a primeira vez, porque aqui é uma renovação de votos. Posteriormente, quando a própria Sina foi trazida de volta pelos protocolos de ressurreição para finalmente ficar com sua companheira. Então tudo isso é lembrado pela Sina. Ela começa a fazer os seus votos de casamento para a mística que continua calada. Mas aí ela diz que não aceita. Quando o Noturno pergunta ao Noturno que celebra essa renovação de votos, né? Então quando é perguntado para a Sina por ele se ela aceita essa mulher como sua legítima esposa, a Sina diz que não, porque essa não é a mulher por quem ela se apaixonou. E aí todo mundo se surpreende, mas isso não é mentira não. Acontece que aquele tubo que chegou veio com um clone da mística para se passar pela mística durante o começo da cerimônia, porque a mística mesmo ia aproveitar a cerimônia para roubar o Empório Sanctum da Feiticeira Escarlate, provavelmente roubando alguns itens mágicos bem poderosos e valiosos. A constatação de que aquela não é a mística verdadeira faz todo mundo deixar o casamento para procurar a mística original, afinal ela deve estar cometendo um crime em algum lugar. E depois que todos os heróis já partiram, inclusive a Feiticeira Escarlate desesperada pelo roubo, a mística volta, já com o roubo consumado, e finalmente pode renovar os votos com sua companheira e então partir dali, deixando os dois filhos para trás, né? O Noturno e a Vampira, que não vão persegui-las no dia de suas bodas. Mas este foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveita e curte o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.